Vocês estavam falando sobre masturbação feminina e o quanto é importante pra mulher se conhecer. Queria falar um pouquinho sobre a masturbação masculina. Foi uma pergunta que as seguidoras fizeram. Sobre pornografia. Existem homens que são viciados em pornografia e como isso afeta o relacionamento. É realmente um vício, né? Gente, então assim, ó, isso é um problema que a gente está enfrentando. Inclusive, né, nos congressos de sexualidade tem sido tema de grande discussão. O primeiro motivo é porque é uma exposição muito precoce à pornografia. E o segundo problema é que a pornografia está na palma das mãos. E a pornografia, ela na maioria das vezes, ela não mostra uma sexualidade real. Perfeito. Tá? E isso pode levar a 2 principais distúrbios. Um é os homens não conseguirem ter relação sexual, não conseguirem ter uma ereção, porque o que ele tem de parâmetro de sexualidade quando ele olha um vídeo pornográfico não é o que ele vê quando ele tem um relacionamento real, né? Seja um relacionamento homo ou heteroafetivo, independente disso. Então ele não consegue ter uma ereção. Se imagine que as pessoas veem tanta pornografia e não conseguem ter relação sexual. Primeiro distúrbio gravíssimo, difícil de tratar, porque esse vício, né, em pornografia ou na masturbação, isso ocupa um espaço muito grande na vida das pessoas, porque a qualquer momento você tem acesso. E o outro grande problema são pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem ter relacionamentos com pessoas, não podem estar aqui conversando com uma mulher bonita num sentido, né? Tô aqui conversando no trabalho, porque tem que correr pro banheiro se masturbar. Então a gente tem esses 2 extremos. E isso é extremamente preocupante, porque como que a gente vai fazer para limitar esse acesso, né? Isso como outros vícios, tem uma liberação dopaminérgica absurda. Então a pessoa fica realmente viciada. E aí entra o que a Carla falou. A educação sexual tem que ser assim, desde a infância, na verdade, ela tem que vir. Porque você não dá acesso para essas crianças ou não dá modelos que não são reais. Então, você só vê mulher que tem um corpo não real. Então, quando você é mulher e vai ter uma relação, putz, mas eu não sou bonita igual a fulana do vídeo que era super bonita, não tinha, era atriz. Ou o sexo era super uau. E o meu sexo é um papai e mamãe. Será que o meu parceiro tá satisfeito? Então, gente, essa saída da realidade tem causado grandes transtornos aí e que depois necessitam de uma equipe multidisciplinar, inclusive uso de medicações em muitos casos, seja para tentar ajudar nessa questão ejaculatória, seja realmente para diminuir a produção hormonal, porque essas pessoas não conseguem existir sem pensar em sexo, né, sem ser um perigo para a sociedade aí. Então, eu queria emendar 2 outras perguntas, essa mesma pergunta aí também. Quero Depois saber eu quero também dar um adendo aqui. Vai anotando então, senão não vou deixar passar. Uma caneta! Mas 2 questões. A Milena comentou que é uma pergunta mais dos homens na questão da masturbação por meio ali da pornografia. Mas isso é uma exclusividade dos homens? As mulheres acabam também... Não, pode também. Claro. Ele é independente de gênero aí, né, gente? É mais comum nos homens, acredito eu. Mas hoje o acesso... É mais falado. O homem tem uma liberdade a mais de falar sobre isso. Então, por exemplo, é muito comum que o homem vá procurar no consultório porque ele está com um vício em pornografia. A mulher, ela não vai me dizer que ela está com um vício em pornografia. Porque o homem, até porque a ereção dele é visível. Então, se ele tiver uma ereção na minha frente, você vai falar, pô, como assim, né? O cara tá de roupa, tá aqui falando comigo desse jeito. A mulher, ela pode estar até pensando, mas ninguém vai enxergar dentro da cabeça dela, né? Ela não sofre e aquela questão assim, né, gente? O homem, desde muito pequeno, ele é, infelizmente, incentivado a. Tem, né? Se você vai ver questão de antigamente, na época da Playboy, tinha pais que compravam a Playboy pro filho, né? Não tinha essa liberdade ali das redes sociais, né? E de vídeos ali, de sites. Então, era muito feito isso. Ou eu escutava casos de pai que alugava o filme para que o filho assistisse, para que ele aprendesse. A menina, Deus me livre, vai ver alguma coisa assim, né? Só fazendo um adendo com a fala da Annelise, da questão da educação sexual desde cedo. Tem uma frase que eu sempre utilizo, até com pais, né? Pais, mães de crianças, que é muito mais válido você falar sobre sexualidade com a tua criança 5 anos adiantado do que 5 minutos atrasado.
Sim. Porque os 5 minutos atrasado, gente, às vezes, né, não dá mais tempo de fazer muita coisa. Sim. Os 5 anos adiantado, claro, né, falar com uma situação condizente à idade, né, obviamente, Sim. mas a criança, ela não vai apresentar lá no futuro possíveis tabus, Sim. situações ali de possibilidades, muitas vezes, de disfunção Elas sexual por ficam uma mais falta. suscetíveis, inclusive abuso Abuso sexual, sexual. crianças Nossa. que não têm Isso. educação sexual. Por isso, 5 minutos Porque elas atrasado. não entendem. Os 5 minutos Né? atrasado se refere a uma questão de abuso, porque ela não sabe o que é, o que pode ser permitido e o que não pode ser permitido, né? Junto com a fala da doutora, essa questão que a gente vê muito na questão desse vício de pornografia, o que acontece? Quando o homem está vinculando a questão masturbatória, a mulher também, né? Mas é mais um assunto mais debatido no universo masculino. Quando ele está vinculando essa questão masturbatória com o vídeo pornô, que está gerando essa liberação dopaminérgica, o que acontece? Então, ele está apresentando essa masturbação, vamos colocar ali, sei lá, todos os dias, 2 vezes no dia. Eu atendi casos que a pessoa tinha que deixar de trabalhar, porque era 10 vezes no dia. Nossa. Então, assim, era uma coisa absurda. Então, o que acontece? A pessoa está se adaptando tanto à imagem, a esse vídeo, a uma coisa que uma doutora falou que é irreal, e a um outro detalhe que a gente precisa se atentar. Ele está acostumando muito com a pressão que ele utiliza na própria mão, com o movimento que ele utiliza, com a rapidez ali, com a desenvoltura da mão dele, e não do órgão da parceira. Então, o que acontece? Como ele se adaptou e viciou, entre aspas, né, nessa condição associada à pornografia, à masturbação e ao toque dele, e chegou num momento que é tão intenso, quando ele vai fazer uma relação sexual, a pegada, a movimentação é diferente e ele não consegue, muitas vezes, ter a questão do orgasmo e da ejaculação. E aqui vem o quê? Ejaculação precoce, ou ejaculação tardia, ou a perda de ereção durante o ato sexual. Por quê? Porque ele não consegue chegar. Ele não consegue chegar. E ele tá ali. E ele tá 15 minutos, ele tá 20 minutos, ele tá meia hora, ele tá 2 horas. E aí? E aí que não dá? E aí que machuca? E aí que não... E aí ele perde a ereção. E aí, nesse momento, muitas vezes ele não consegue perceber que o que está acontecendo? O problema dele é pontual. Ele está tendo esse problema devido a uma situação que ele se acostumou com aquela movimentação. Então, o que a gente tem que trabalhar? Aquela movimentação, diminuir essa frequência e aumentar a situação ali da relação do casal. Certo. E aqui, muitas vezes, caberia uma terapia de casal, que neste caso, muitas vezes, a mulher se sente extremamente insegura, porque ela sabe que na masturbação ele consegue, mas comigo ele não consegue. Ela então, pode se achar culpada. Sim. Acaba que E o problema não é ela. O problema não é ela. Ele precisa reconhecer e entender nessa educação sexual que ele está excedendo uma situação e por exceder essa situação ele está sendo faltante em outra. E acho que assim, né, gente, também não botar esses são casos extremos que a gente falou de masturbação, mas masturbação é sim saudável. Super. Tá? Na medida Mulheres certa, na medida é certa, saudável. com o estímulo correto, né? Inclusive as mulheres também devem se Sim. masturbar, né? A mulher tem mais vergonha, mas a masturbação, ela é super benéfica num sentido de autoconhecimento mesmo.